Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos começar aí a semana com mais uma aulinha de geografia, hoje falando do Japão, tá? Nós vamos aprender um pouquinho a respeito dos aspectos gerais e a economia desse território, ok? Então vamos lá. Trouxemos aqui para vocês uma imagem de satélite, né, do Japão, então demonstrando esse território, que é o arquipélago japonês, né? Então a gente vai ter várias ilhas nesse território aí, e esse território está localizado naquela região que a gente mencionou, o Círculo de Fogo, né? Conhecida como Círculo de Fogo. Então o Japão está lá no extremo oriente, a parte mais ao leste do território, então o Oceano Pacífico vai ter essa característica, né? E no Japão a gente vai ter o encontro de 4 placas tectônicas, que são a Euroasiática, a placa do Pacífico, a norte-americana e a das Filipinas. Então essas placas se movimentam de modo convergente, então elas estão se colidindo, se chocando, e isso vai causar uma grande instabilidade nesse território, né? Então a gente vai ter muitos vulcões em atividade nesse país, né? Ocorrência de maremotos, terremotos, e o mais intenso terremoto ocorreu em 1923, né, atingindo Tóquio e matou cerca de 140 mil pessoas, tá? Em 2011 também nós tivemos um maremoto que foi bem violento, atingiu de 9,2 na escala Richter, né? E também com isso foi seguido por um tsunami que veio a provocar a morte de cerca de 20 mil pessoas. Então, uma região que vai sofrer com bastante instabilidade, ok? Vamos mostrar aqui para vocês um mapinha que mostra as características físicas desse território, né? Então, a maior parte desse território vai ser de uma região de maior altitude, né? Uma região mais montanhosa, e isso vai dificultar a ocupação humana, né? Nós temos aqui o Monte Fuji com 3.775 metros, temos aqui mais ao norte uma região bastante alta também, com 2.290 metros, então essas regiões vão ser de difícil acesso humano. Então, lembrando que o Japão é uma região de formação recente, né? Então, a gente tem aí movimentação de placas, então é uma ilha de formação recente. E isso aí vai ser prejudicial de que forma? Então, o Japão, como tem essa formação, ele não dispõe de muitos recursos minerais, né? E ele é a terceira maior economia do mundo hoje. Então, para se manter economicamente, ele tem que adquirir, fazer aquisições dos recursos minerais, né? E como que ele vai ter benefício e lucro? À medida que ele vai transformar esses produtos, né? Vendendo ali através de muita tecnologia, muito investimento, eles têm uma tecnologia para oferecer a outros países um produto finalizado, de excelente qualidade, né? E com isso ele vai ter o lucro, então, já que ele não dispõe de tantos recursos, tá bom? Aqui nós trouxemos também um mapinha do Japão político, né, demonstrando aí esse território com as suas principais cidades e capitais, né? Podemos observar aí algumas rodovias e ferrovias também, circundando aí todo o território, né, na parte litorânea, então as regiões mais importantes. Então, o Japão é uma ilha, né, e aí composta de vários mares, ao norte, na parte oeste, o Oceano Pacífico, tá? Na parte sul também. Então, uma região muito importante aí nesse território. O que a gente pode falar? Como a gente sabe que o Japão, ele tem essa condição de sofrer aí com a questão dessa movimentação de placas, ele já tem, né, um trabalho, uma prevenção contra as catástrofes naturais, né? Então, a população japonesa, ela já é treinada para agir se houver algum tremor de terra, né? Então, as crianças, toda a população, ela já é treinada para isso. Caso haja alguma movimentação, eles têm já tem toda a instrução para agir o mais rápido possível. Outra questão é que as construções no Japão, elas já são erguidas, né? Já são pensadas ali
são realizadas, feitas todas com materiais especiais, né, materiais reforçados, para evitar que com a movimentação, com os tremores de terra, que essa estrutura venha a se abalar, a cair, né? Então, até alguns edifícios são instalados ali com molas, com equipamentos, que através da movimentação, que essa estrutura não desabe. Então, eles têm um sofisticado também sistema de alerta, né, para a população, caso haja ocorrência de algum tsunami, né, por causa dessa movimentação constante. Se o choque de placas ocorre de forma muito intensa, ele pode gerar, né, uma grande ondulação de tsunami, e isso pode atingir também todo o território. Então, eles têm tudo preparado, já tudo planejado para essa situação. A extensão territorial do Japão, né? A tecnologia é muito utilizada para ajudar a suprir essa falta de espaço que eles têm. Então, é um espaço reduzido. Então, eles fazem em determinados momentos ali aterramento de alguns territórios, né? Para criar novos espaços. Então, às vezes, eles têm alguma área, alguma baía, alguma área alagada, e eles querem ampliar o território, eles fazem essa situação também. O que eles usam também? Balsas, tá? Equipamentos flutuantes para poder ocupar áreas, né, no mar. Então, eles estão circundados pelos mares, pelos oceanos aí, eles fazem, então, além do aterramento, utilizam também balsas flutuantes. E também utilizam o recurso de construções subterrâneas, tá? E aí, principalmente para estacionamentos, né? Porque, como a gente tem tão pouco recurso, tão pouco espaço, eles precisam aproveitar o máximo, né? Então, fazem construções subterrâneas também, e esses edifícios que a gente falou, bem extensos, bem grandes aí, para aproveitar o espaço, tá bom? A população no Japão, tá? Em 2016, ela era de cerca de 127 milhões, né? Elas vão se concentrar principalmente nas áreas de planície, as áreas litorâneas aí. Então, a população vai, logicamente, ocupar as áreas mais baixas, né? Eles têm uma elevada expectativa de vida, tá? Um dado de 2015 retrata que os homens vivem, né, cerca de 80,8 anos, e as mulheres um pouco mais, né, 87,1 anos em média de vida. A taxa de fecundidade está em queda, atualmente temos aí cerca de 1,4 filhos por mulher, né, é uma redução geralmente em regiões mais desenvolvidas que a gente tem, pode observar. O total de nascimentos não é capaz de repor a população atual, né, que a gente tem. Então, a gente tem um crescimento populacional negativo no Japão, tá? Porque o número de crianças que tem nascido não repõe a população atual. Então, a população, o que é um desafio quando a gente fala dessa questão, né, se a gente não está conseguindo repor a população? Vamos ter, então, o envelhecimento da população, e isso vai aumentar o quê? As despesas com saúde, né? Todos os custos que a gente vai ter com a população mais idosa. As taxas negativas de crescimento da população fazem com que a população ativa, aquela população que está trabalhando, diminua, e isso gere problemas, né, de sustentar aquela população mais idosa, ok? Vamos falar um pouco também da educação, da cultura e do trabalho, né? No Japão, a cultura e as tradições milenares são muito importantes, né, para toda a sociedade japonesa. Então, a cultura ali é muito trabalhada, muito importante. Eles trabalham muitos valores, né, como respeito, obediência, disciplina, e a educação no Japão também é bastante valorizada. Então, eles têm um forte vínculo de lealdade, né, entre os trabalhadores e a empresa. Eles estenderam aí as horas de trabalho, mas eles têm
uma relação muito amistosa, né, entre o trabalhador e a empresa. A mulher no Japão, ela tem um papel tradicional, né, mas desde 99 o governo japonês ele implantou uma lei com o objetivo de reduzir as desigualdades entre os homens e as mulheres, tá? Então tem sido realizado esses recursos aí, então, para tentar uma melhoria, né, para a população feminina. No Japão, nós tivemos, então, uma economia baseada inicialmente no feudalismo, né, uma economia baseada na agricultura e que veio a se desenvolver, né, após a Segunda Guerra Mundial, onde o Japão, né, perdeu ali a Segunda Guerra Mundial totalmente enfraquecido, mas posteriormente ele recebeu ali um auxílio, um plano Colombo, né, que foi um plano oferecido de ajuda, de empréstimo oferecido pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos bombardeou o Japão com as 2 bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, né? E mesmo assim, no período Guerra Fria ali, ele não queria que o Japão se aliasse à Rússia, muito menos à China, e ele ofereceu esse plano Colombo, muito parecido, né, com o plano Marshall lá da Europa, e para que o Japão se reestruturasse, né, oferecendo ali incentivos para que esse território voltasse a crescer, recuperasse sua economia, né? Então, alguns fatores no Japão não contribuíram muito para essa recuperação inicialmente, porque a disponibilidade de mão de obra qualificada e barata, né? Então, a gente tinha algumas questões que dificultaram um pouco esse processo, né? Mas que vieram a ter um desenvolvimento, porque o país investe muito em pesquisa, em desenvolvimento, né? E isso é fundamental para a área industrial. O que a gente tem que lembrar também que o Japão ele foi muito importante nas revoluções industriais, principalmente na terceira revolução industrial, aonde ele desenvolve um modelo, né, voltado lá para o toyotismo. Vocês lembram desse modelo que a gente já estudou? Então, o toyotismo, imaginem vocês, o Japão ele não tem uma disponibilidade territorial muito grande. Então, tudo dele é muito bem planejado, ele não pode gerar estoque, quantidade. Então, o modelo adotado, né, com o toyotismo era o modelo para desenvolver ao gosto do cliente, somente a necessidade, a quantidade necessária que aquele cliente necessitasse, né? O modelo just in time, feito somente para suprir a necessidade da população, tá? Vamos ver um próximo mapinha. Então, nós trouxemos aqui um mapa que mostra a economia do Japão em 2014, né? Um dos traços característicos dessa industrialização do período de 55 a 1973 foi o crescimento de indústrias de base química, que exigem muito capital e o desenvolvimento de novas tecnologias, tá? A siderurgia e a petroquímica merecem destaque, além da química fina, que recebeu grandes investimentos. Só que a gente vai ter, logicamente, as consequências, né, do investimento, da instalação de setores industriais, né, que vai ser os impactos ambientais que vão causar muitos problemas para a sociedade. Mas aqui demonstrando, observando o mapa territorial do Japão, a gente pode ver bastante desenvolvimento, né, da área agrícola. Então temos bastante cultivo de arroz, outros tipos de cultivo e também a sericultura, tá? Em algumas áreas. Então temos recursos minerais e energéticos. Eu falei para vocês agora há pouco, eles não vão ter uma abundância de recursos para suprir todas as necessidades, né? Mas a gente tem aí carvão mineral mais ao norte, tá? E aqui também na parte oeste nós temos um ponto um pouquinho aqui a leste. Temos disponibilidade de gás natural, tá? Cobre, chumbo e zinco, ouro em pequena quantidade, né? E a indústria, a região industrial
estaria concentrada nesses territórios que estão destacados aqui, ok? Então, só para a gente ter uma dimensão dessa área. Então, no Japão, a gente vai ter vários centros de pesquisa, alta tecnologia, tá? E aí eles vão importar muitos alimentos, né? Mas a população ali vai ter esse grande cultivo de arroz, como a gente falou. Indústria e tecnologia. Então, como que se comporta, né? O Japão está entre os maiores produtores mundiais, praticamente em quase todos os ramos, né? Então, a gente tem um destaque aqui na siderúrgico, para o qual depende das importações de matéria-prima, principalmente da Ásia, da América do Sul e da Austrália, tá? Então, ele tem grande potência aí nesse setor, mas ele tem que importar matéria-prima. Setor automobilístico, com um sistema de produção que emprega robótica e oferece alta qualidade. É um dos líderes de venda no mundo. Então, nós vamos ter várias empresas importantes atuando aí no Japão, tá? O setor eletrônico, com destaque para equipamentos de imagem e som, transmissão de dados digitais e microcircuitos. Então, muita tecnologia empregada nesse setor eletroeletrônico. Setor naval, o país é um dos maiores construtores de navios do mundo, né? E também o setor têxtil, ele é especialista em novas fibras artificiais, tá bom? Então, um grande desenvolvimento tecnológico que a gente tem em todos esses setores. E aí, basicamente, nossa aulinha falando sobre o Japão, né? Sobre isso aí, a gente vai retomar ainda esse assunto, tá? Nos acompanhe aí, então, na nossa próxima aulinha, ok? Então, ótima tarde para vocês e até a nossa próxima aula.